Bem, galera, a gente hoje vai começar falando sobre ângulos. Ângulos são duas semirretas que têm a mesma origem, que é no vértice, e são medidos em graus. Tipos de ângulos. Conforme as suas medidas, os ângulos são classificados em agudo, reto, obtuso e raso. O ângulo reto. O ângulo reto mede o mesmo que 90 graus. Aqui, ó, deixa eu diminuir um pouquinho. Aqui nós temos o exemplo de um ângulo reto. Ângulo agudo. O ângulo agudo mede menos que 90 graus. Ângulo obtuso. O ângulo obtuso mede mais que 90 e menos que 180. Ângulo raso, também conhecido como meia volta, tem o mesmo que 180 graus. Agora, nós vamos ver polígonos. Os polígonos são figuras planas e fechadas, constituídas por segmentos de reta. A palavra polígono vem do grego e constituído a união de dois termos, poli e gon, que significa muitos ângulos. Nomenclatura dos polígonos. Dependendo do número de lados presentes, os polígonos são classificados em. Aí nós temos aqui, ó, de acordo com a quantidade de lados, ele recebe um nome. 3 lados, triângulo, 4 lados, quadriláteros, e assim vai. 9 lados, eneágono, 12 lados, dodecágono, e assim sucessivamente. Aqui nós temos algumas figuras, né, de alguns polígonos. O que importa não é a forma que ele é desenhado, e sim a quantidade de lados. Triângulos. O triângulo é um polígono constituído por 3 lados e 3 ângulos. Classificação quanto aos lados. Triângulo equilátero tem 3 lados com a mesma medida. Triângulo escaleno tem os 3 lados com medidas diferentes. Triângulo isósceles tem 2 lados com a mesma medida, automaticamente uma é diferente. Classificação quanto aos ângulos. Triângulo retângulo tem um ângulo que mede 90 graus e o outro agudo. Aqui nós temos o exemplo de um triângulo retângulo, vocês podem ver aqui a medida de 90 graus. E as outras duas medidas são ângulo agudo, porque ele é menor que 90. Triângulo acutângulo tem os 3 ângulos agudos, que são menores de 90 graus. Triângulo obtusângulo tem um ângulo obtuso e os outros agudo. Então, essa foi a explicação da nossa atividade de hoje. Então, só quero lembrar vocês que quando a gente escreve o nome de uma reta, uma semirreta, um segmento de reta, eles são escritos com letra maiúscula e letra de forma. Quando é uma reta sobre as duas letras, você vai ter um traço com 2 setas na ponta. Quando é uma semirreta, um traço com uma seta para um lado só. E o segmento de reta é apenas um traço. Então, aqui nós estamos mostrando uma dança. Nós temos aqui 90 graus. A gente pega o giro total e divide em 4. Então, 90 graus seria 1/4 dessa volta. A metade dessa volta seria 180 graus. E a volta inteira, 360 graus. Aqui, ó, a gente iria fazer uma dupla com um colega, vocês vão investigar onde há ângulos pela escola e colocar aqui. Então, a gente lembrou, né, das coisas que tinham. Então, nós tínhamos portas, janelas, corredores, bebedouros, quadro, mesa e etc. João estava olhando o mar. Indique o giro que o João deve dar em direção às pedras. João está aqui.
né? Então, João, para chegar às pedras, ele pegou só um pedacinho, então, 1/4 de volta. Se João der meia volta, o que ele vai ver? O quiosque, né, gente? Agora, se a gente observar o relógio ele tá marcando 6:30. Se ele for dar uma volta completa, girar aqui, ó, né? O ponteiro pequeno vai mudar de lugar, de 6 vai passar para 7. Então, vai ser 7:30. Ele estando em 6:30, se o ponteiro grande der meia volta, ele vai chegar aqui em cima. Então, de 6 vai pular para 7 horas. E 1/4 de volta. O ponteiro grande ficaria aqui no 9, que corresponde a 45 minutos. Essa atividade fica mais fácil para quem sabe ver hora no relógio. Quem não sabe, realmente vai ficar um pouquinho mais complicado. Aqui veio mostrando como a gente utiliza o transferidor. Esse tracinho que eu fiz, quando você tem um ângulo, você pega a parte de baixo e coloca aqui, tá vendo? Isso aqui foi a tia que colocou, no marco 0. E a abertura, a gente vai ver em qual numeração ficou, tá? Então, aqui, ó, ficou em 100 graus, porque daqui, tá, até aqui, marcou, aqui era 90 e para cá foi 100 graus. Essas outras numerações foi porque a gente foi fazendo ao vivo e tirando dúvida, eu fui dando outros exemplos, ok? Considere o ângulo abaixo. Aqui vem falando sobre aquilo que já foi explicado. Então, aqui a gente usou esses transferidores que estavam aqui para identificar cada grau. Então, aqui, ó, 45, 120, vocês podem observar essa abertura. Aqui 60, 170. E nessa aqui, qual é a medida do ângulo abaixo? 80 graus. Tia, mas aqui tá marcando 100. Só que vocês podem ver que a figura ela não está marcando aqui no 0. Se a gente descer a figura, podem ver que aqui não tá no 20, então ela vai descer 20 graus. Então, se tem 100, 100 menos 20, 80. E aqui pediu pra gente medir com o transferidor essas duas imagens, que deu 50 e deu 70 graus. Aqui vem falando dos ângulos retos, que nós já estudamos, ele dá 1/4 de volta, vem falando do agudo, do obtuso. E aqui pediu pra gente medir com o transferidor novamente qual seria a medida em graus e classificá-los. Então, quando nós temos a medida menor que 90, agudo, maior que 90 até 180, obtuso, e 90 graus, reto. Aqui no livro não vem falando sobre o raso. Eu quis colocar só para termos de conhecimento de vocês. Então, aqui na letra A, 70 graus agudo, na letra C, 90 graus reto, B, 160 obtuso, e letra D, 80 graus agudo. E aqui pediu para a gente desenhar um ângulo reto, um agudo, um obtuso. Aí vai ficar mais pela imaginação de vocês também, tá? Os polígonos, nós já vimos também sobre os polígonos, vimos também já sobre os lados dos polígonos. E aqui pede para a gente circular os polígonos. Vamos lembrar, polígonos são figuras que são retas, não tem coisinha baulada, ela é fechada, não é aberta e não tem cruzamento. Então, são essas duas figuras. Aqui a gente iria olhar as placas e identificar pelo número de lados que figura eram essas, quadrilátero, triângulo, octógono, e a gente iria usar o transferidor para achar essas duas medidas. Eu achei melhor colocar aqui também os 90 graus para deixar mais completinho, tá? Aqui vem falando sobre o vitral e vem fazendo a pergunta, segundo o texto, qual século os vitrais começaram a surgir? No século X. Aqui nós vamos falar sobre triângulos, que nós já vimos, sobre classificação por lados, equilátero, isósceles e escaleno. Aqui nós iríamos classificá-los, então tá aqui a classificação. Agora aqui a gente vai classificar de acordo com os ângulos, retângulo, acutângulo e obtusângulo, né? E aqui vem pedindo pra gente classificar esses triângulos, tá bom? Então aqui a gente encerra a nossa atividade de matemática. Fiquem com Deus e até a próxima.